Bom dia, queridos, graça e paz do Senhor. Amém? Vamos começar nosso dia mais uma vez juntos. Eu tenho pensado bastante no livro de Provérbios nesses últimos dias, que é um livro que, se a gente for pesquisando, a gente vai poder ter material aí para o ano inteiro, para a gente poder viver uma vida baseada em princípios, baseada em sabedoria. O livro de Provérbios realmente traz isso para a nossa vida, esse insight divino, para que a gente possa viver uma vida pautada pela graça de Deus. Hoje eu quero ler um versículo que tem a ver com o versículo que eu li ontem, né? Ontem eu falei que o homem prepara ah, os assuntos, vamos dizer assim, e Deus dirige a boca. E nesse outro versículo aqui, do capítulo 16, versículo 9 de Provérbios, né? Diz assim: o coração do homem traça o seu caminho, mas é o Senhor que lhe dirige os passos. Amém? Mais uma vez, esse ensino nos mostra que Deus tem poder, Deus é apto para fazer com que a sua direção divina, do governo, do reino de Deus, consiga se estabelecer na terra através de vontades humanas, através de decisões humanas. Você quer ver um exemplo disso? Todos os acontecimentos, né, na vida dos homens de Deus, na Bíblia, você pode reparar isso, especialmente no Antigo Testamento, tiveram a ação de Deus na vida das pessoas que se relacionavam com esses personagens bíblicos, com esses homens e mulheres de Deus. Todos esses acontecimentos que aconteciam nas circunstâncias daqueles homens de Deus estavam sendo dirigidos por Deus. Na vida de José, por exemplo, mesmo aqueles que quiseram o mal de José e levaram prejuízo para a vida de José, na verdade estava sendo governado por um plano superior de Deus, né? Quando alguém decretava alguma coisa que estava de acordo com a vontade de Deus, essas pessoas também eram usadas por Deus para trazerem mudanças no quadro histórico, social, na vida dos homens e mulheres de Deus, porque Deus estava dirigindo os seus caminhos. E esse versículo fala exatamente isso, né? Que nós podemos preparar, fazer planos para a nossa vida, não é nada errado a gente traçar caminhos, a gente planejar coisas. Se você não é uma pessoa que planeja, você é uma pessoa que está fadada a viver de acordo com o acaso, com aquilo que as pessoas falam, ao Deus dará. E a vida não é para ser vivida dessa maneira. Não é errado um crente, uma pessoa temente a Deus, planejar nada. O que é errado é planejar sem dar satisfação para o Pai Celestial. É planejar na nossa arrogância, planejar na nossa autonomia. Essa palavra é muito séria. A autonomia é uma coisa que ofende a Deus. Nós somos chamados para vivermos da seguinte maneira: nós temos que ser autônomos, dependentes de Deus. Autônomo significa que tem lei própria. Autonomia significa capacidade de autogerenciamento. São duas palavras juntas. Auto significa de si mesmo. E nomia, nomos, a palavra nomos é uma palavra grega que significa lei. Então, autonomia significa capacidade de ter a sua própria lei, o seu próprio governo. Nós temos que saber nos governar. A palavra de Deus diz que nós temos que ter domínio próprio. Mas ao mesmo tempo nós precisamos de uma outra característica que é própria daqueles que têm Deus, que é a dependência de Deus. Nós somos autônomos, dependentes de Deus. Nós não somos autômatos, ok? Autômato é diferente de autônomo. Autômato é alguém que age automaticamente, governado sem vontade. Nós não somos autômatos porque Deus nos dá liberdade. Nós temos livre arbítrio para decidirmos aquilo que a gente precisa decidir. Então nós somos autônomos, mas nós somos dependentes da direção, da graça de Deus, da capacidade, até da energia que nós temos, física e mental e até espiritual.
tudo isso vem de Deus, tudo vem do depósito de Deus. Portanto, nós somos autônomos, mas nós somos dependentes. E esse versículo de Provérbios fala exatamente isso, que nós podemos fazer planos, mas a direção correta, ela vem de Deus. Talvez você esteja planejando aí, vou fazer isso, essa semana, ou eu vou fazer aquilo, outro, o mês que vem. Não é errado fazer plano, mas sempre dependa da direção divina, para que Deus esteja estabelecendo a tua direção. E aí sim, você vai alcançando níveis maiores de progresso, tanto na comunhão com Deus, quanto na produção da tua própria caminhada. Eu acho bonito isso com Deus, que Deus nos dá a liberdade da gente construir uma história pessoal. Ao mesmo tempo eu estou servindo o reino dele, e ao mesmo tempo eu estou realizando coisas na terra, para a minha vida, para a minha família, para a minha comunidade. Essas duas coisas, elas caminham em harmonia, quando a gente anda em direção, na direção divina para a nossa vida. Amém? Vamos orar juntos? Pai, muito obrigado, porque o Senhor é um Deus que nos dá a liberdade e que nós possamos escolher andar de acordo com a Tua vontade, de maneira liberal. Vontade do Senhor para a nossa vida. Ajuda-nos a percebermos qual é a direção do Senhor para a nossa vida, para que diariamente a gente saiba que nós não estamos fazendo somente a nossa vontade, mas que conjuntamente nós estamos obedecendo a uma outra vontade, que é mais importante do que tudo para a nossa vida, que é a vontade do Senhor. Eu peço isso para todos os que me ouvem, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Deus te abençoe e amanhã a gente se vê para a glória de Jesus. Amém.